Olá, meninas! Sejam todas muito bem-vindas a mais uma live. Hoje uma live muito especial, hein? Muito especial. Tô tomando aqui, ó. Gente, eu viciei nesse negócio aqui, ó. Kombucha de frutas vermelhas, delícia. E, gente, posso falar uma coisa? Até liguei uma música aqui. Eu vi que a Regi já entrou. Eu tô realmente emocionada com a live de hoje, de verdade. Faz muito tempo que eu queria abordar esse assunto aqui no meu Instagram. Eu tô caminhando agora com essas perspectivas de feminino, de resgate do feminino, de autoconhecimento, de autoamor. E é um assunto que eu tenho muito interesse. E a Regi gentilmente aceitou meu convite para poder compartilhar e toda a sabedoria que ela tem para lidar com esse tipo de tema, né? Porque é uma coisa que envolve muito uma questão sensível da mulher. E eu tô muito feliz mesmo de ter vocês aqui comigo. O horário eu acho que é um horário interessante. Liguei até uma musiquinha aqui. Separei muitas coisas pra gente conversar. Eu já vou chamar ela. Deixa eu só abaixar aqui o som. Eu deixei aqui uma caixinha de perguntas abertas. Se você tiver qualquer interesse, que tiver alguma pergunta, mandem aqui na caixinha, tá? Pra ficar mais fácil pra gente poder fazer no final. E eu queria só compartilhar, antes de eu convidar a Regi, de eu chamar a Regi, eu queria compartilhar uma frase que, assim, que mexe muito comigo, que eu tirei desse livro aqui, que eu tô lendo, que é o Mulheres que Correm com os Lobos. Eu já falei desse livro aqui. Imagino que a Regi também deva conhecer. Eu queria compartilhar essa frase com vocês, tá? E a frase diz assim, ó, presta atenção que é muito importante. A frase diz assim, da Clarissa: dizem que tudo o que buscamos também nos busca. E se nós ficarmos quietas, o que buscamos nos encontrará. É algo que leva muito tempo esperando por nós, mas enquanto nada chega, nada faças. Eu acho isso muito profundo e queria compartilhar com vocês. Quem não conhece esse livro, vale muito a pena, tá? Vale muito a pena. Deixa eu colocar aqui o assunto da nossa live para eu fixar o comentário e eu já vou chamar a Regi. Endometriose e resgate. Eu tô muito feliz, tô muito empolgada com essa live. Resgate do feminino. Lindo. Minha gente, é isso aí. Fixar. Aí. Pronto, deixa eu abaixar o som. Vou colocar meu fone e vou convidar a Regi pra gente poder compartilhar esse assunto tão legal, tão importante assim, sabe? E que a gente não tem essa conexão mais, né? Essa conexão com a gente mesmo. É tanta coisa na nossa vida, é trabalho. Eu vou parar de falar, vou chamar ela. Deixa eu chamar ela. Querida, minha Trina, do Paraná também. Chamando ela, deixa eu tomar mais um golinho de kombucha. Tô emocionada, de verdade. Ai, que linda! Tudo bem? Regi. Eu tava aqui colocando o fone também, que eu não tinha colocado o meu. Tô muito grata por estar dividindo uma live com você. Tô acompanhando o seu trabalho, achando fantástico. É muito legal a gente se conectar com pessoas que têm uma visão muito parecida com a nossa, né? Uma busca de desenvolver mulheres, de desenvolver pessoas. E é um assunto muito bacana. Sim. Para quem conhece, para quem não conhece, né? Os cuidados com o feminino, o resgate do feminino. E principalmente o cuidar. Antes de eu me apresentar, eu queria falar algo que lá você abriu a live e falou assim, é um horário interessante também. Eu costumo muito fazer live ou antes do almoço, ou durante o almoço, ou logo depois do almoço. E muita gente me questiona, mas são horários diferentes. Porque o ser humano, ele tende a se sentir merecedor de cuidar dele
lá por último. A hora que chegou o final do dia, a hora que acabou tudo, que ele já fez tudo. Ai, agora se sobrar um tempo eu vou cuidar de mim. Se sobrar um tempo eu vou buscar conhecimento. Se sobrar um tempo eu vou ter prazer com meu marido e vou fazer sexo. Se sobrar um tempo eu vou assistir um filme. E aqui eu quebro paradigmas para o feminino, né? Então, até em forma de horário, eu acho que é um horário para gente parar e olhar pra gente, seja qualquer horário do dia, de poxa, vamos olhar para autoconhecimento. Nossa, até me arrepiei aqui com você falando, é isso mesmo. A gente sempre tem a tendência a fazer por nós. Na verdade, a gente foi ensinada, o que eu vejo, né, que acabo percebendo. A gente foi ensinada que quando a gente se coloca em primeiro lugar, a gente está deixando o outro de lado e a gente está sendo egoísta. Isso não é verdade, porque se você não estiver bem, se você não estiver bem com você mesma, né, inteira, como que você vai poder cuidar dos seus, né? Você não vai conseguir cuidar. Então, se colocar em primeiro lugar não é egoísmo, meninas, é assim, é essencial, essencial. Eu tô É muito amor feliz, de próprio, né? verdade. Tô muito, muito feliz. Eu separei aqui algumas coisas, até já deixei de dica esse livro maravilhoso aqui. Abri falando uma frase, né, da Clarissa. E são muitas dúvidas, eu tenho muitas dúvidas, né? E agradeço muito você estar aqui comigo participando, né, Regi? E a gente mora pertinho uma da outra, né? Você é de Cascavel, eu sou de Londrina, olha que coisa, Sim. tão pertinho. E eu vou deixar você falar, então. Eu separei algumas coisas para te perguntar, que na verdade, assim, tem uma coisa aqui martelando na minha cabeça, que eu coloquei os assuntos pra gente falar, e eu vou começar te perguntando uma coisa que eu tenho muita curiosidade, que eu vi que tem lá na sua bio do seu Instagram, que é os Ioni Eggs. Eu tô, assim, curiosa pra saber o que é isso. Mas Vamos assim, falar de você não precisa Onete. começar disso, você não precisa começar com essa parte. Eu vou deixar você bem à vontade para você fazer essa introdução, aquilo que você acha que é relevante falar, da sua prática, do seu dia a dia, tá? Então, sim, a live é sua. A live é sua hoje, de verdade. Imagina. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Regiane da Mata, eu tenho 35 anos. Eu sou farmacêutica de formação, porque a vida me trouxe para o mundo dos cristais. E o meu processo hoje, com o que eu faço hoje, de auxiliar mulheres a passar por um processo de transformação, iniciou por volta dos 23 anos, onde eu passei por um início do câncer do colo de útero muito precoce, né, muito nova, mas foi uma fase de muita dor, porque só quem passa pelo câncer sabe o quanto o sofrimento que é, e eu não digo nem sofrimento físico, mas o sofrimento da psique em si, do soltar o controle, porque a gente não sabe o que vai acontecer, você não sabe se vai piorar, se vai curar, se a gente vai achar respostas ou não. Mas ali começou o meu primeiro chacoalhão. Então, num resumo da trajetória da minha vida, eu digo que o universo ele veio me dar vários chacoalhões para eu me conectar comigo mesma. Mas eu era um pouco teimosinha, eu não queria ouvir muito isso. Então foi primeiro essa jornada do início do câncer do colo de útero. Depois eu passei por um processo de separação, de um casamento. Entrei em um processo de endometriose. E foi com a endometriose que, assim, eu falo que me derrubou muito mais que o câncer. Porque nessa época eu já trabalhava dentro da área médica. Então eu trabalhava com cardiologistas, psiquiatras, gineco. Então, a minha função era o quê? Era visitar os médicos através da indústria farmacêutica, apresentando os medicamentos que eu trabalhava e convencendo eles de prescrever esses medicamentos. Então, quando eu descobri a minha endometriose, eu pensei, ok, já estou aqui dentro de clínicas e hospitais com os melhores médicos, vai ser fácil. Diferente de quando eu estava lá no processo do câncer do colo de útero, que eu estava fora desse mundo. E não foi isso que aconteceu. Eu fui nos melhores especialistas, tive acesso a tudo que a medicina hoje entrega para endometriose e nada de resolver. Eu passei por uma cirurgia que quase perdi minhas trompas e os ovários. Assim, o médico que me operou falou que foi literalmente um milagre. E porque estava tudo comprometido. E quando eu fiz a cirurgia, eu pensei, ok, fiz cirurgia, pronto, acabou. Não.
Não Não acabou tinha nem porque começado, né? Não tinha nem 6 começado a meses jornada. depois voltou tudo enfim, se alastrando para muito mais órgãos. E foi aí que eu realmente ouvi de dentro da medicina, de um médico que falou assim: não vai ser dentro da medicina que você vai procurar achar essas respostas. Ele falou exatamente assim, porque nessa lacuna de anos, a minha sexualidade zerou. Então eu não tinha libido, orgasmo, lubrificação, nada. Não é assim, você tá passando por uma fase bad. Não, eu tava passando por anos da minha vida que não fazia sentido eu ser mulher. Era isso que passava na minha cabeça. Tanto é que eu vivia com medicamento ansiolítico, antidepressivo, que era um processo muito corrosivo para a psique. E foi a partir daí que eu, na época, comecei a procurar terapias alternativas, era assim que a gente chamava. Uhum. Hoje a gente até dá uns nomes, né? Medicina Modernos, né? integrativa ou holística, mas lá era alternativa mesmo. Eu era cética, não acreditava em nada. Então comecei em tudo, tudo, tudo. Eu sou apaixonada por alimentação até hoje. Para mim, a alimentação é a base da nossa vida. Não tem como a gente não olhar para isso. Então, eu passei por uma série de terapias que, se eu for falar a lista aqui, vocês vão falar: meu, essa pessoa é doida. Mas o desespero te Tentou faz de você tudo, né? Tentar tudo, tudo. todas as Constelação, alternativas. biomagnetismo, bioenergética, tantra, medicina chinesa, mesa radiônica, medicinas da floresta, tudo, tudo que eu achava no caminho, eu ia experimentando. Até quando eu pensei, vou desistir, surgiram os Yoni Eggs, que são esses ovos de cristais que a gente insere dentro do canal vaginal e transformaram a minha vida. É, Eu tô assim, e ó, meu coração tá até palpitando aqui. né, é algo assim transformador, mas essa sou eu. Eu tive que passar por todas essas dores para descobrir o que era o meu mundo. Então, hoje, quando uma mulher chega com uma cólica de endometriose, eu sei muito bem o que é uma cólica. Quando ela chega com um processo, descobri que eu tô com NIC2, NIC3, que eu tô com isso, câncer do colo de útero, eu tô com isso. Eu sei também. Processo depressivo, ansiolítico, eu também sei. Candidias de repetição, nem se fala. Então, eu tive que passar pela dor para entender hoje o mundo feminino. E assim que eu resumo a minha vida de uma loucura de autoconhecimento. E eu digo que de tudo que eu passei, algo que ninguém me tira é o autoconhecimento. Né? Muitas vezes a gente tem de graça aqui hoje no Instagram, a gente tem muito acesso, no Google, muito acesso, apesar que tem muito material que você fala: meu, será que é mentira ou verdade? Sim. Mas, Ana, isso que você abriu a live com uma frase linda, né, do livro, esse livro é fantástico, ele é um estudo para feminino. Eu até recomendo fazer um estudo em grupo, porque é difícil a leitura, não é um livro que você Sim. pega, um mês Uhum. eu vou ler tudinho, Não, é para não. sempre, é para sempre. E não dá nem, não precisa nem ler na ordem, né? É muito legal isso, não precisa nem ler na ordem, nem deve ler na ordem, né? Mas é Eu costumo algo fazer assim, eu faço assim, ó, eu abro uma página e faço assim, ó, e leio. Eu falo, nossa, mas eu acho que eu tinha que ler isso mesmo hoje. Eu, exato. eu faço desse jeito. Mas, assim, respondendo a sua pergunta sobre os Yoni Eggs, eu não acreditava. Onde eu achava que um ovo de cristal, quando você insere dentro do canal vaginal, vai mudar alguma coisa. Mas Uhum. ele, dentro da medicina chinesa, é como se fosse uma acupuntura íntima. Então, ele ativa todos os pontos de reflexologia vaginal, assim como o nosso corpo tem pontos, assim como o pé, né, tem pontos, o nosso Uhum. canal vaginal também. E é Uhum. no nosso útero, dentro do nosso sistema reprodutor, que a gente guarda as memórias. Agora, imagina aquela mulher que ela está prendendo o seu útero com hormônios, com anticoncepcional, que ela está bloqueando todos os eixos energéticos do útero com DIU hormonal. Isso é muito grave, assim, a gente, como mulher, a gente não aprendeu a conhecer o nosso corpo.
nos botaram, implantaram isso daí. Eu estive 10 anos dentro da indústria farmacêutica, eu sei que eu fiz parte disso, de Uhum, implantar o medo. Então, se uhum, você ficar sem anticoncepcional, você engravida. Mas, uhum. cara, eu não posso conhecer meu corpo e conhecer da maneira que eu não engravide sem hormônios, Perfeito. né? Mas eu, 15 anos, eu prendi meu útero por medo, por muito medo. Eu tinha medo de engravidar, eu tinha medo da dor da endometriose, eu tinha Uhum. medo do sangramento, porque eu passava 12 dias, 10, 12 dias menstruada. Então, o medo fazia parte da minha vida. Agora, o que não dá é para negar esse medo. Uhum. Nenhum sentimento a gente pode negar, porque a gente sente medo, a gente Sim. sente raiva, a gente sente alegria, a gente sente tristeza. Essa é a nossa vida. Aceitar os sentimentos, né? Faz parte, né? Assim como a própria alimentação, né? É Sim. algo que. Até depois eu quero que você fale de alimentos inflamatórios, porque eu vi que tem um monte ali de clientes minhas que entraram na live e elas vivem buscando isso, assim, Uhum. como a gente buscar alimentos menos inflamatórios ou mais detox, não sei como é que vocês falam Sim, na sim. nutrição, Uhum. mas eu também Não, a gosto de gente. kombucha, tá? Que eu vi que você tá tomando aí. Ah, é uma delícia. Gente, olha, é muito bom. Muito bom. Esse aqui é de frutas vermelhas. Muito bom. Que é probiótico, né? Antes da gente falar de alimentação, a gente tem que falar primeiro do intestino. É no intestino que faz. É ele que faz toda a absorção dos nutrientes. Então, kombucha é excelente para poder cuidar da microbiota intestinal, deixar as bactérias boas ali, né, saudáveis. Isso é muito importante. Mas, ó, deixa eu te perguntar uma coisa sobre os Ioni Eggs. Então, assim, tá, eu nunca tive contato com isso antes. Você orienta como usar? Existem cursos sobre isso? Onde que a gente compra isso? Só para a gente ter um norte aqui, para onde que a gente começa, entendeu? Como que a gente começa a introduzir isso na nossa vida? Quem tá interessada, Sim, né? sim, senão vai ter um monte de mulher louca, igual eu vejo por aí. Vamos comprar, colocar dentro da periquita e daí se apavora. Sim! Porque como é que tira? Como é que Como é que faz? tira? Como é que usa? É uma Exatamente. terapia, gente. É uma terapia, então não é simplesmente um objeto, né, que você vai colocar dentro da sua vagina para fazer. Tem gente que faz pompoarismo. Não sou eu essa pessoa, mas existe terapeutas que orientam pompoarismo com o Egg. Ótimo, Uhum, ok. O meu uhum, trabalho é terapêutico, de você desbloquear as tensões de dentro do seu corpo. Então, primeiro uhum. passo: mulher que toma anticoncepcional ou usa Dilmirena, esquece. Pode Não vai procurar fazer outra efeito nenhum. terapia, porque a gente está trabalhando com energia. Se você nega seu feminino através do anticoncepcional ou de um DIU hormonal, não vai ser os Ione Eggs que vai resolver o que você busca. Então, Uhum, descartamos. uhum, Segundo passo, que daí eu vou comentar mais, é a vaporização, uhum. porque a gente precisa de uma limpeza uterina. Então, Antes de fazer. antes de procurar uma terapeuta para Ioniex. Ah, Uhum, gostei de você, Regi, vou procurar seu trabalho. Ok, entra lá. Não, não gostei da Regi. Tem inúmeras terapeutas no Brasil que trabalham com Ioniex. Cada uhum, um da sua maneira, né? Cada um com sua técnica. Tem gente que vai para astrologia em cima de mapa astral. Eu sou dentro da medicina chinesa. uhum, Outras são dentro da medicina mexicana. Então, cada uhum. um com a sua linha. Mas Entendi. antes de chegar na terapeuta, você tem que tomar consciência. Que seu útero não pode estar com hormônio. Mas não é pelo útero, é por você, porque a gente é um centro de energia. Se você Uhum, prende o seu centro de energia com hormônios, você não fica no fluxo da vida. Aí vem uhum, problemas de dinheiro, vem problema de sexualidade, vem problema de ansiedade, sabe? Aquela pessoa, mas o que eu estou ansiosa? Como que eu não consigo achar respostas da minha vida? Seu útero está preso. E como, ok, eu não uso nada, Regi, não uso anticoncepcional, ou talvez use um DIU de prata, de cobre. E o que é essa limpeza do útero? Quando a gente fala de limpeza do útero, é quando o nosso útero, o nosso canal vaginal começa a receber energia para se abrir para a fluidez, para literalmente receber energia, às vezes, de uma erva, de flores, tem gente que utiliza óleos essenciais, ou então, não sei se você já ouviu falar, Ana, de óvulo de babosa. já. Uhum.
Então, óvulo de babosa é uma maneira da gente limpar energeticamente e fisicamente o nosso canal vaginal. Muita Uhum. gente utiliza para candidíase, mas em termos de vaporização, para mim é maravilhoso, porque é uma sauna íntima. Então, quem fez sauna, sauna a gente fica lá no calor, suando, Aham. tudo. A vaporização uterina vai ser mais ou menos isso, só que só no canal vaginal. Então, o que eu costumo usar, que não depende de dinheiro, não depende de nada, tá, gente? Eu tenho potinhos assim, ó. Deixei aqui do lado para mostrar para vocês. Regi, Uhum. eu não tenho um pote de barro. Esse daqui eu comprei em feirinha. Feirinha Aham. de feira mesmo. Quem Sei. De mora no rua. interior, De rua. Cascavel é É. interior. Londrina é Sim. bem maior, né? Mas Não, Londrina é interior também. Tem as feirinhas de rua. isso. Total. Eu não tenho isso. O que que eu faço? Pego um vidro de conserva. Não precisa de mais nada que um vidro de conserva. Não vai quebrar, não vai. Eu não gosto muito de plástico. Então, por isso aqui eu não recomendo plástico. As bacias, né? Essas bacias, né? Por exemplo, que são de É, plástico, né? ou copos grandes de plástico. Eu não gosto de vaporização com plástico. Uhum. Mas vidro de conserva é uma coisa que todo mundo, em algum momento, tem em casa. Uhum. É, Legal. então, a vaporização, a gente vai pegar o potinho, vai escolher a erva. Aí, ou você precisa estudar um pouco de ervas, ou no Google tem muito material gratuito também. No seu Instagram tem muito conteúdo Eu ia falar também. no meu Instagram também. Eu armazeno assim, ó, tanto para chá, para Uhum. vaporização, eu tenho vidros. E o que que eu faço? Quem trabalhou em farmácia de manipulação ou hospital conhece isso. Como que a gente tem o controle de validade dos produtos? A gente pega a etiqueta do próprio produto e cola no pote. Uhum. Então, todos os meus chás e ervas estão em vidros assim. Uhum. E eu conservo na minha casa mesmo. E é uma maneira segura de você guardar o seu extrato seco, que a gente chama, Uhum. né? Ah, eu tenho erva plantada na minha casa. Ok, pode utilizar também. Uhum. Mas quem não tem, eu moro em apartamento. Extrato seco. A gente vai lá no celeiro, nas casas de produtos naturais, compra e armazena. Então eu vou pegar um punhadinho dessa erva, equivalente a uma colher de sopa, por exemplo. Vou Uhum. colocar aqui no meu pote e vou colocar água fervendo, fervendo mesmo. E qual que é o objetivo disso? Você agachar sem calcinha no vapor. Não na água fervendo, né, gente? No vapor. Uhum. Isso é um Não vai queimar a exercício. periquita, né? Pelo amor de Deus, não. É só no vapor. Só no vapor, para o vapor introduzir, né? Isso, dentro. Daí tem pessoas que pegam até, sei lá, tá frio, pegam uma manta, ou fica como se fosse um estado meditativo, de você Uhum. parar para cuidar da sua vagina, cuidar Uhum. da sua sexualidade, cuidar do Uhum. seu momento íntimo e Uhum. conhecer uma coisa nova. Por quê? Ponto um. A hora que você agacha com as pernas abertas, você está trabalhando toda a sua pelve, toda a sua musculatura. É Uhum. uma dor que vocês não fazem ideia, quem nunca fez. Você vai ver que você não tem essa elasticidade. E mulheres Sim, que querem ter filhos, já pratiquem já. Já começa para hoje, faz fortalecer, né? uma vez por mês, faz vaporização. E tem gente que utiliza banquinho. Eu não sou do banquinho porque eu acabo resgatando a prática ancestral. E a ancestralidade não tinha banco, era nas Sim. pernas mesmo. Uhum. E Perfeito. então, você vai deixar aquele vapor subir dentro do seu canal e ele vai ficar subindo 5 minutos. Liga uma música ali, igual a Ana ligou quando começou a live. Coloca uma música, 5, 6 minutos, o vapor vai esfriar e acabou. E acabou. Não Olha que tem. fantástico. E assim, se a gente não conseguir arrumar 5 minutinhos para nossa vida, para nós mesmas, né? E Então, para que que né? serve isso, né? Além de você trabalhar os seus músculos pélvicos, isso é um exercício para endometriose, gente. Quem tem Uhum. endometriose pode fazer já, sem restrição nenhuma, porque você vai estar aceitando a energia de uma erva dentro do seu No seu corpo. útero. Uhum. Então, se você pega, exemplo, uma arruda, é extremamente de limpeza. Para endometriose, eu sempre Vou anotar falo, aqui. Arruda. arruda, alecrim Anotem e aí, meninas. artemisia. Arruda, alecrim e artemisia. E de óleos essenciais? Você tem algum que você gosta mais, assim, que você indica para vaporização?
Então, eu particularmente eu não gosto da vaporização. Eu sei que tem gente que gosta com os óleos essenciais. Eu Ah, tá, não entendi. gosto, eu não sou uma pessoa. Até porque depende do óleo, na água fervendo, ele pode desestabilizar. Então, Hum, aí a gente tem que ficar controlando o tipo de óleo, é bem mais complexo. Eu tá, então não, não usaremos óleos, só as ervas, eu então. usaria no corpo em outra Sim, ocasião, mas não na vaporização. perfeito. Mas arruda, alecrim e artemisia é uma erva de conexão com o feminino. Uhum, Artemisia, ela literalmente ela vai limpar a sua energia para te deixar na frequência do feminino. uhum. Então é uma erva que eu gosto muito, é muito conhecida por mulheres do mundo feminino. Todo mundo já passou pela Artemisia buscando respostas para sua sexualidade, para o seu amor próprio, para sua autoestima. Mas não é uma erva fácil de encarar, não. Um chá de Artemisia amargo pra caramba. Então, são conhecimentos que você começa a buscar e você fala: caramba, como eu nunca conheci isso antes? É isso que me passa na cabeça, sabe? Eu tava fazendo uns vídeos essa semana e até vou aproveitar a oportunidade para convidar as meninas que estão aqui, né? Nós temos 47 pessoas muito interessadas no assunto. Vou A aproveitar essa uma e vinte oportunidade. e seis da A tarde. 1h26 da tarde, arrumaram um tempinho, estão investindo tempo, né? Eu vou aproveitar então para convidar todas vocês que estão aqui para se inscreverem na Maratona da Endometriose, vai começar no dia 22. E essa semana eu fiquei estudando, fiquei lendo para poder preparar os vídeos, né? Para poder preparar as aulas para a semana que vem, né? Então, para quem quiser se inscrever, tá lá no link. Aqui no meu Instagram tem um linkzinho azul. Você faz a sua inscrição, é 100% gratuito e vai ser 100% online. E durante os meus estudos, lendo algumas coisas, eu me deparei com a seguinte pergunta. E assim, são coisas de alimentação. Eu sou formada há 10 anos em nutrição e eu pensava, gente, por que eu nunca vi isso antes? Aonde que eu estava? Aonde que eu estava vivendo? Que eu nunca me deparei com coisas que são até da minha área, entendeu? Então, se a gente não tem conhecimento sobre a nossa área, quem dirá sobre outro assunto? E é bem isso que você falou, aonde que eu estava? Parece que a gente estava adormecida. Parece que a gente estava vivendo assim, ó, só olhando aqui no piloto automático e sem ter toda essa conexão com nós mesmas, né? Com o nosso interior, com as nossas vontades, sempre deixando por último. A minha vontade, depois eu penso. Primeiro é o outro, primeiro é o meu marido, primeiro são os meus filhos, primeiro, sabe? Se sei, porque a endometriose é isso, né? Na verdade, a minha visão hoje é de uma medicina muito mais emocional. E quando eu Uhum. comecei a estudar endometriose, eu não sei se você estuda essa parte ou se você gosta ou não. Eu tô entrando agora nesse universo, de verdade. Porque assim, o que eu sei de endometriose é muito a fisiopatologia da endometriose. Sim, muita medicina. Muito, medicina parte técnica, entendeu? Então isso tá me chamando muito a atenção. Eu tô tendendo sabe, assim, eu tô tendo interesse em sentar, em estudar e pesquisar. Por isso foi o Então, motivo, né, de a, trazer você aqui. a endometriose, quando você olha o sistema energético do corpo, a mulher desenvolve a endometriose porque ela carrega dentro de si a memória de rejeição e abandono. Então, essa memória, ela pode vir de um processo de abuso, e daí muitas pessoas se assustam. Ah, eu não fui abusada fisicamente. Sexualmente, por exemplo. Às vezes você, né, foi e não lembra. Por Uhum. quê? Hoje, abuso físico não é só a penetração, Sim. mas lembra aquelas brincadeiras de infância, onde seu pai, seu avô, seu tio colocava você na canela dele para fazer cavalinho? Uhum. Aquilo, a vagina da menina, ela entra em contato com a perna do homem e Uhum. pressiona. Aquilo é considerado abuso, memória de abuso. Supositório infantil. Quantas crianças? Eu me lembro quando eu era criança de meu pai, minha mãe ali colocar supositório. E isso é considerado memória de abuso. E fora os outros abusos, que foram abusos mesmos, que a mulher ela começa a resgatar com o passar do tempo, que assim, eu deixei debaixo do pano e eu não queria ver e agora eu estou E olhando. agora eu quero. Uhum. Mas o que no meio desse bolo todo, que não é tão simples assim, é complexo, gente. Eu Sim. faço mapeamento isso dentro de terapia. Uhum. Quando a mulher ela começa a crescer, começa a entrar numa fase adolescente, adulta, ela começa a resgatar memórias da sua infância.
Então, para ela não se sentir abandonada, abusada, rejeitada, o que que ela faz? Ela sente necessidade de amar o próximo. Então, eu vou amar o próximo, eu vou cuidar do próximo, eu vou fazer tudo pelo próximo, e eu vou me deixar de lado porque eu não mereço esse amor. Então, ela começa a fazer coisas demais por outra pessoa e se abandona. O que que o útero entende? Entende que ele se sente abandonado, né? Que ele tá lá, sendo rejeitado pelo corpo, pela própria pessoa. E ele ativa esse sentimento de rejeição e abandono. O endométrio, para não deixá-lo abandonado, ele faz o papel da mãe. Então, o que uma mãe faz? Vem cuidar do filho. O endométrio começa a se descamar e abraçar o útero com uma forma de falar: eu amo você e tô aqui para te proteger. É mega complexo. Quando a Dá gente até um entra nó no... na cabeça, né? Dá até um. Você fala, né? É que eu vivo esse mundo. Para mim, assim, Sim, para mim é um desenho aqui. sim, sim. Mas a endometriose, ela só se cura. Você só cura a endometriose quando você cura a sua relação com a sua mãe. Então, ok, eu falei tudo isso para falar que não adianta você querer engravidar hoje, tá desesperada por uma gravidez, se você não olhar para sua ancestralidade, se você não olhar para sua mãe. E por mais que você negue que tem um problema com a sua mãe, você tem. Porque falta de amor próprio e autoestima é do feminino, é da mulher. Então é da linha do... E quantas, às vezes a sua avó, a sua mãe, a sua tia, às vezes várias mulheres da sua família estão buscando amor próprio ou não têm, estão literalmente se sentindo abandonadas, abandonadas de amor. Quando eu falo sentimentos de abandono e rejeição, são sentimentos que a gente carrega de nós mesmas. O quanto de nós trabalha igual uma louca, cuida da casa, da família e se Sim. abandona. Nossa, é muito Por profundo quê? isso. Gente, eu viajei 5.000 quilômetros no mês a trabalho, quando eu tinha endometriose. Óbvio que eu queria uma Com vida mais dor muitas tranquila. vezes, né? Com dor, tendo que ficar ali em cima do salto, visitando. Óbvio que eu queria uma vida mais tranquila. Óbvio, não tem como negar. Aquilo era uma escolha? Era uma escolha porque era aquilo que pagava minhas contas. Eu pensava desse jeito. Eu não pensava que tinha uma outra opção, porque na verdade a gente não para olhar para o lado. A gente para só Não. para olhar no momento. E Exatamente. muitas vezes o momento a gente entra em desespero, porque tem uma casa, tem uma família, tem boletos. A gente vai vivendo, Complexo. né? A gente vai vivendo, vai deixar. Amanhã eu penso nisso, e quando a gente vê. É só a gente parar para pensar. Faz um ano que a gente tá. Faz um ano que a gente conheceu o Covid. Exatamente um ano que veio o primeiro caso para o Brasil. Olha como que passou no piscar de olhos. A vida a gente passa muito rápido. Se você não se atenta para isso, se você não começa a perceber aquilo que você quer, qual que é o seu propósito, o que te faz feliz, se valorizar, se colocar em primeiro lugar, a vida vai passar e a gente não vai nem ver. Então é muito importante se reconectar com isso, né? Para mim, está sendo um super aprendizado. Eu tenho uma história parecida com a sua, assim, sabe? De trabalhar também na indústria, de muitas coisas que a gente, que nós, né, no momento a gente está sendo paga para fazer, vai muito contra alguns princípios. E isso a gente pensa que não tem problema, mas no fundo está sendo uma coisa que vai incomodando, né? E a vida vai acontecendo, a gente não dá conta, mas aí que vem o que a Regi comentou. Às vezes a vida dá um chacoalhão, vem algum problema de saúde, vem alguma situação difícil para você poder parar e respirar um pouco, entender né, qual que é o seu propósito aqui, o que você está fazendo da sua vida, o que você está fazendo todos os seus dias, aonde você está investindo o seu tempo, né? Exato. E eu acredito que assim, nada é por acaso. Nenhuma dessas dores que eu passei na vida foi por acaso. Não, foi porque eu estava vibrando nessa frequência. Mas muitas vezes por falta de conhecimento, porque eu não queria acreditar em outra coisa se não fosse aquela que eu conheci durante a vida inteira. Isso que dói, a gente ter que quebrar as nossas próprias crenças. As crenças que a gente foi Isso ensinado. dói demais. Na alimentação, eu fui uma pessoa que eu fui... que eu fui criada na minha família, vim de uma família pobre, né? Comida super simples, então era arroz e feijão, carne, sei lá, assim, coisas básicas de uma família humilde, sei lá, da época. Então, quando eu comecei a olhar para alimentação, que daí eu comecei nutricionista e receber orientação, eu amava tomar leite.
amava. Eu era um bezerrinho total. E eu falei, caramba, como que eu vou parar de tomar leite? Tipo, eu não aceitava aquilo. Sim. Porque pra mim, mas ai, tá te fazendo mal, tá te inflamando, tá isso, tá aquilo. Eu me revoltei, falei, minha primeira nutricionista, falei, é louca, como que eu vou parar de tomar leite Como se que eu vai tomei a vida parar? inteira? Uhum, Não vou. uhum. E hoje, assim, eu não sei quantos anos faz que eu não tomo leite, mas eu faço meu leite. Eu faço leite de amêndoas, leite de castanhas, leite de aveia. E eu sou apaixonada pelos meus leites. Eu mesma que faço. Uhum. Mas, assim, eu tive que demorar tanto tempo para descobrir isso. Por que que eu não descobri Sim, antes? é, exatamente. E Regi, a gente pode até falar depois, né, um pouquinho sobre alimentação, que eu acho que é interessante reforçar aqui em relação aos alimentos, porque a gente, qual que é o nosso objetivo aqui, né? O que que eu acho de uma generosidade, né, da sua parte, de poder compartilhar isso, porque é aquela coisa, a gente passou por um momento difícil na nossa vida e a gente fez desse momento difícil algo valioso e a gente quer ajudar as pessoas a não passarem pelos mesmos erros, pelos mesmos Exato. sofrimentos, né? Isso é muito legal de fazer. E quando a gente une essas coisas, esse objetivo também com a nossa parte profissional, com a nossa parte financeira, parece que a gente chegou no mundo ideal, não é? Se você está fazendo uma coisa que você gosta, ajudando outras pessoas, sendo recompensada por isso, porque esse é o fluxo da vida mesmo, né? Então é de muita generosidade poder compartilhar as experiências e poder compartilhar o que a gente errou, enfim, e se abrir, porque na verdade é uma abertura de intimidade que você tem. Quando você abre uma página no Instagram e você começa a compartilhar suas coisas, você fica muito exposta, né? E as Mas nossas faz dores, né? sim as nossas vulnerabilidades e tudo mais. Uma coisa que eu queria que você falasse um pouquinho, que é uma coisa que para mim faz todo sentido e está totalmente ligado com a questão das dores, com a questão do negar que é a nossa menstruação. Né? A gente, igual você comentou, nós somos ensinadas que, então, assim, a menina. O que eu mais recebo de paciente, de história de pacientes é o seguinte: então, assim, ó, com 12 anos menstruei, tive muita dor, dores assim que eu não consegui ir pro colégio, que eu desmaiei e tudo mais. Minha mãe me levou no. Isso é o que eu escuto todos os dias, tá? Minha mãe me levou no ginecologista, o ginecologista receitou uma pílula. E eu fiquei com a pílula 20 anos até eu casar e resolver parar a pílula e tentar engravidar. Então, é uma adolescente que não aprendeu a conhecer o seu ciclo. Né? E eu posso falar por mim, porque eu tomei anticoncepcional por 16 anos. E não fazia ideia de como era o meu ciclo. Então, quando eu tive minha primeira menstruação pós todo esse tempo de hormônios, foi muito dolorosa e foi uma coisa assim, meu Deus, por que eu acho que eu vou voltar a tomar o remédio? Porque eu não Sim. tô fazendo a coisa certa. Meu rosto encheu de espinha, os hormônios todos alterados, eu falei, eu vou voltar a tomar o remédio. Depois eu penso na gravidez. No primeiro momento foi isso, eu quis voltar porque eu não queria ter que lidar, eu não queria ter que pensar, eu não queria usar absorvente, que na época eu usava absorvente, né? Ainda hoje eu não uso mais absorvente. Então, assim, toda essa questão, sabe? Da gente conhecer o nosso ciclo menstrual e que as mulheres não conhecem. Quando eu atendo, imagino que com você também é mais ou menos assim, eu atendo mulheres que querem engravidar, então eu pergunto sobre o ciclo. Tá, mas seu ciclo dura quantos dias? Como que é o seu fluxo? Como que é o seu momento, o seu período fértil? Você percebe seu muco fértil? Você percebe essa sua semana ali fértil? Não sei nem quando acontece. Então, como que essa mulher vai se reconectar com ela mesma se ela não tem noção de como que funciona o ciclo menstrual? E muito pelo contrário, ela tem raiva do ciclo menstrual. Ela tem raiva, ela não quer menstruar, ela tem nojo do sangue. Não é verdade? Essa era eu no Né? passado. E eu também, e eu também. Né? Meu Então, eu Deus, queria que como você eu era comentasse um assim. pouquinho sobre o ciclo menstrual, assim, da sua visão, porque obviamente que a alimentação impacta muito em todas as fases do ciclo menstrual, mas essa sua visão aí para as mulheres que estão assistindo a gente agora, começarem a pelo menos aceitar. É o processo, gente. Foi Deus que fez assim. Existe todo um fluxo. O ciclo chama ciclo porque ele começa e ele termina. E todo mês a gente vai ter isso. Então, quanto antes você aceitar e você saber lidar e ser feliz com isso, porque é isso que nos diferencia do homem. O homem não tem isso, Ana, né? eu tinha uma resposta pronta esse seu Para minha pergunta. questionamento. Na época, se alguém me Ah, falasse isso, eu falava, ah. nossa, você está ultrapassada, existe anticoncepcional para resolver tudo. Eu era dessas, a revoltada que não aceitava nada. Mas para mim é a base de todas as respostas da vida. E isso, né? Hoje a gente tem estudo, inclusive de endometriose, onde é um estudo feito em macacos, inclusive, onde se compara
a pessoa com anticoncepcional e a pessoa sem anticoncepcional. Então, não é regra a pessoa que tem endometriose ter que tomar anticoncepcional. Não é regra, porque muito médico fala isso. Mas vamos voltar lá na nossa primeira menstruação. A sua primeira menstruação, o sentimento que você tem na primeira menstruação, reflete nos sentimentos da sua fase adulta. É bem louco, mas é verdade. Então, qual é o sentimento que você sentiu quando você menstruou pela primeira vez, quando você era adolescente? Eu fiquei com medo. Ok, esse medo é o mesmo medo que você tem de trocar de profissão, de encarar um novo projeto, enfim, de qualquer medo que você carregue hoje na sua vida adulta. Se você não ressignificar esse medo da sua primeira menstruação, você vai passar a sua vida inteira atrás de uma resposta. Ah, eu menstruei, eu fiquei ansiosa. Essa ansiedade está na vida adulta. Então, primeiro, a gente precisa olhar para a primeira menstruação. E qual o sentimento frente a isso? O que acontece, igual você falou na maioria das vezes, a gente menstruou, tem cólica, tem isso, tem aquilo. Vai no médico, já toma anticoncepcional. É o primeiro sinal de controle. A mulher, em vez dela aprender a ser mulher e ir para o fluxo da vida, ela aprende a ser controladora. Porque se eu controlei o meu fluxo, eu vou controlar as pessoas, Qualquer eu vou coisa. controlar meu horário, eu vou... Tudo. Numa visão energética, para mim, o mais agravante é esse controle. Mais agravante até que os próprios sentimentos que você teve na primeira menstruação. Porque esses sentimentos a gente ressignifica. Um Yoni, por exemplo, você ressignifica uma terapia, uma constelação. Isso tudo a gente consegue mudar. Agora, o controle, se você aprende a ser controladora na adolescência, você sofre, porque daí você controla o quê? As pessoas. Não, eu não controlo. Mas viu, como é que você é na cama? Você se entrega por orgasmo? Sua lubrificação é tranquila, é de boa? Ou não, você está aprendendo de ter orgasmo? Muitas mulheres, já não tem orgasmo vaginal. Mas o quê? É sério, você é controladora? Não sou. Você tem certeza que você não é controladora? Porque quando a gente solta o controle, a gente entra no fluxo do prazer, da vida, de tudo que tem na vida para se beneficiar. Quando você prende o controle, você fica assim, ó, com escudo. Sim. Não quero uma barreira, que entre, né? não quero que entre dinheiro, não quero que entre prazer, não quero que entre relacionamento. E daí a mulher vem, meu Deus, eu não consigo meu propósito de vida, eu não consigo um namorado, eu não consigo engravidar. Tá tudo em função disso. Então, é óbvio, gente, quando a gente é adolescente, eu não sei, aqui você que é nutri vai falar melhor. Eu desconheço, e aqui puxando eu, adolescente, e as adolescentes que eu conheço, que tem uma alimentação regrada. Ah, sim, muito difícil. Muito Adolescente, difícil o quê? Tá saindo da fase criança para adolescente, quer comer porcaria, bolacha, chips, hambúrguer. industrializado. É isso aí. A adolescente, ela pensa em comer salada, ela pensa em tomar suco verde. Não. Quem dera se todas fossem assim. Sim, seria bom. Óbvio que a pessoa, se não tá numa alimentação, não bebe água, se ela toma refrigerante, ela toma porcaria, ela vai ter cólica, ela vai ter cisto no ovário, ela vai ter dor, ela vai ter sangramento em excesso. Então, a gente precisa mudar a nossa cultura. A gente precisa mudar o que a gente pensa, o que é a vida. O que realmente é a vida? Hoje todo mundo está pensando. Porque vem uma pandemia para parar. E as pessoas se desesperam porque ninguém foi ensinado a parar. A gente foi ensinado cada vez mais a produzir. Se você não tá produzindo, se você parar um dia, você já se sente mal. Totalmente dependente do celular. Quem tá aqui assistindo a gente que tem rede social, imagino que isso já aconteceu com você, né, Regi? Essa obrigação de você ter que produzir pro Instagram, isso é muito pesado, né? Tipo, eu preciso fazer conteúdo, eu preciso gerar conteúdo para minha audiência, eu não tô aparecendo muito. E eu faço muito... Hoje que eu tenho liberdade de escolha, porque por muito tempo fui igual a você, trabalhava em multinacional e tinha horários para cumprir, então não tinha liberdade nenhuma. Hoje que eu tenho a minha liberdade de horários e fazendo o que eu gosto, eu procuro justamente onde eu tô me sentindo... Geralmente é quando eu tô menstruada, que é o momento onde eu tento me resguardar mais, tentar acolher
né, o desconforto que eu tenho. Apesar de eu não ter aquelas cólicas incapacitantes que eu tinha antes, eu ainda tenho alguns desconfortos, isso é natural do período, então eu paro, eu não marco paciente, eu não marco compromisso, eu não saio, eu fico, sabe assim, eu aproveito e leio esse livro, porque, vou te falar uma coisa, eu só tenho vontade de ler esse livro quando eu tô menstruada, você acredita nisso? Acredito. Se eu não tô menstruada, eu não consigo, eu nem abro ele, agora quando eu tô menstruada me surge uma vontade de ler esse livro tão grande. Então, hoje em dia eu tento me permitir a isso, né? De poder ficar um pouquinho mais quietinha no meu canto, entender esse processo da menstruação, sabe? E só complementando o que você falou sobre a questão das adolescentes, que eu acho que é muito importante, quem está aqui nos assistindo que tem filhas, meninas, né? Eu atendo bem poucas meninas adolescentes, eu acho importantíssimo fazer um trabalho com essas meninas, justamente para poder elas começarem a fazer essa compreensão desde cedo. Né? Porque é ali que é a formação de tudo. Ali que é a formação se você vai ter ou não, né, doenças do feminino como a endometriose, por exemplo, como que vai ser seu estilo de vida, é feito ali na adolescência. Essa menina, ela tem... Mas só a gente pensa quando a gente era adolescente, a gente achava dona do mundo, que a gente sabia tudo, né? E a gente não queria que ninguém falasse pra gente fazer nada. Então essa menina, ela precisa de orientação. E como acessar essas pessoas, essas adolescentes, com uma linguagem mais fácil, uma linguagem mais simples também delas entenderem, sabe? Então, faz parte de tudo isso, né? É muito, Sim, muito interessante. complexo, né? Antes fosse, assim, eu acho que a gente foi acostumado muito, até pela própria indústria, de você receber um comprimido. Ah, então, você tá com uma cólica, você toma um comprimido para dor. Mas tudo bem, passa durante algumas horas, mas você não resolve a causa. Não resolve a causa, exatamente. E eu acredito também, assim, igual você, poxa, deixa eu me recolher, deixa eu ficar mais quieta. Mas hoje é a minha realidade. E para eu chegar nessa realidade de poder ter essa liberdade, eu tive que olhar para as crenças e sombras que eu carregava, principalmente do profissional. Porque eu carregava a crença que eu precisava ter uma carteira assinada, que eu precisava ter um emprego fixo, né? Que isso me traria segurança. E o que é segurança para mim hoje? É muito diferente do que era lá atrás. Segurança é ter liberdade de atender quem chegar aqui no fluxo de mulheres para atender. Então eu aprendi a confiar. A confiar. Isso, gente, a gente às vezes nunca nem conheceu. Muita gente fala, eu tenho fé, eu confio. Tem fé na hora que as coisas estão com comida na mesa, com dinheiro no banco. Aí você fala que tem fé. Agora passa por um desastre onde você perde tudo. Eu já falei 2 vezes. Na falência, você descobre o que é fé. Então, são aprendizados que a gente começa a ver o que realmente é a vida. Sim, aquilo que é importante, né? Exato. Nessa pandemia, eu falo assim que a minha pandemia foi anos atrás. Eu estou vivendo uma pandemia onde as pessoas à minha volta todas estão morrendo. Dentro da minha família, fora, meu melhor amigo, sabe? Pessoas assim do lado. E eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia, de alguma maneira, dentro de mim eu sabia. E eu sabia que poderia ser comigo também, se eu não tivesse mudado o meu comportamento. E o meu estilo de vida, a minha alimentação. Suas prioridades, sim. Exato. Sim. Então, a minha prioridade hoje começa de manhã cedo. Então, hoje, a primeira horário do meu dia é para cuidar de mim. Antes eu não tinha tempo de meditação, para mim era besteira, eu nem tinha tempo de meditar, eu nem sabia, porque minha cabeça era cheia de coisas. Eu aprendi que isso faz parte da minha vida, que me faz bem. Eu não preciso tomar ansiolítico, antidepressivo, porque a meditação, ela limpa a minha psique. Exercício físico, para mim, é regra de vida, como beber água. É básico, me faz bem. Né? Me faz bem de verdade. Só que enquanto a gente não colocar na nossa vida as prioridades e descobrir o que nos faz bem, porque geralmente a gente não sabe o que faz bem. Nem isso, a gente não tem nem conhecimento, né? Eu acho que é muito importante o que eu sempre falo, né, em relação à endometriose, assim, porque creio que a maior parte das mulheres, elas já chegam com o diagnóstico pronto, vindo do médico,
e já com uma conduta de tratamento estabelecida pelo médico, seja cirurgia, seja medicamento e tudo mais. Em relação a isso, a gente não consegue mudar muita coisa ainda, né? E existem excelentes médicos que fazem excelentes diagnósticos, sim, e fazem excelentes recomendações, inclusive. Eu gosto de estar envolvida com esse tipo de médico, entendeu? Porque existem médicos e médicos, né? E aí, após isso, a gente tem que entender o quê? Que existem esses pilares do tratamento. Eu creio que todo mundo que está aqui na live é porque está interessada em saber mais um pilar. Então, quais são os pilares que eu geralmente abordo? A nossa alimentação, a atividade física, o controle do estresse, a questão de se a mulher sente muita dor, né, que é um sintoma muito, né, comum, fazer a fisioterapia, enfim, coisas complementares. Mas eu quero começar a abordar daqui para frente, nas minhas consultas mesmo, essa questão do feminino, sabe? Porque eu acho que faz toda a diferença. Não adianta você só mudar uma coisa. Não existe um melhor ou pior do que o outro. Tá tudo na mesma. Eu imagino que tá tudo na mesma ordem, assim, sabe? A alimentação não é mais importante que a atividade física. A alimentação não é mais importante do que o seu autocuidado, do que o seu autoamor, do que o seu tempo. E cada um sabe o tempo que dá para fazer. O tempo, ele não é medido em quantidade. Pense que tem que ser um tempo de qualidade, né? Para você, é igual você falou, a vaporização, de repente, são 5 minutos. Gente, 5 minutos, se você puder escutar uma música, respirar, sentir sua respiração. A nossa respiração, ela é curta o tempo inteiro. A gente não consegue, a gente fica até ofegante de falar. Com máscara, então, a gente não consegue nem... Fica assim, a gente não faz a respiração completa. E ontem, numa live, muitas meninas me perguntam, eu acho que com você também é assim, que as meninas querem muito saber, mas que chá, mas que erva, qual que é o tipo disso? Antes fazer o básico, né? Então, será que uma mulher realmente precisa de suplementação se antes ela não toma nem água? Não é? Então, a gente está muito preocupada com coisas muito mirabolantes, coisas muito extraordinárias. A gente esquece que o simples, o óbvio, o básico, a base tem que estar sendo bem feita. Porque senão o que você vem ali colocar, de comprar coisas, de colocar coisas na sua vida, não vai fazer efeito. Eu bato muito na tecla da suplementação, porque todo mundo... Quando eu coloco suplementação no Instagram, são os meus conteúdos que mais têm engajamento. Eu coloco com bastante responsabilidade, bastante cuidado. Por quê? Porque a gente sabe que tudo é muito individual. Mas será que adianta essa mulher tomar ômega 3, tomar vitamina D, se o intestino dela não estiver saudável, ela não vai nem absorver essas vitaminas, né? Então, acho que fica uma orientação aqui, sabe? Uma dica. Comecem a fazer o básico, o simples, um passo de cada vez. Não queiram mudar tudo. Quando você se deparou com uma nutricionista que pediu para você cortar o leite, eu tenho certeza que foi difícil e foi passo a passo. Foi aos pouquinhos que você foi tendo compreensão disso, não é? Muito difícil. Então tem que ser, gente, devagar. Cada um tem seu tempo, né? Eu falo assim que para mim, tudo que eu tenho vivido até aqui, já nesses quase 4 anos aí, depois do diagnóstico da endometriose, agora que eu tô começando a olhar esse outro lado, que foi que você comentou, da questão da rejeição, da questão de memórias uterinas e tal, agora que eu tô começando a ter conhecimento disso. E pretendo me aprofundar. Então, assim, é um processo, respeite o seu processo, respeite a sua história. E eu acho que é isso, assim, sabe? Da gente caminhar um dia após o outro. A gente está muito interessada na chegada. Exato. A gente não aproveita a caminhada até chegar. Então, por exemplo, uma montanha. Você precisa fazer a escalada da montanha até chegar no topo, para você ver a vista do topo. Mas o processo de subir a montanha, né? As dificuldades, os perigos que você vai ter ali dessa subida, os perrengues, quem vai estar do seu lado junto com você, é isso que faz diferença, para depois você chegar lá e falar, eu vivi a jornada, eu vivi a subida e agora eu vou apreciar a vista. Exato, né? É bem isso, né? A ansiedade de você querer a resposta já no momento, mas e o caminho que você vai percorrer é importante. Se a gente compartilhar aqui com quem se interessar, no meu Instagram tem uma live gratuita sobre carta para a mãe. Para quem está procurando tanto gravidez. Bom, aí é no geral, né, gente? Porque cura com a mãe, você acaba curando vários pontos da sua vida. Minha mãe tá aqui da live, inclusive. Beijo, mãe. Ela tá aqui, com certeza. E curar a nossa relação com a mãe cura a vontade de comer açúcar, né? O vício emocional do açúcar. Então, para quem está procurando... Eu estou fazendo uma experiência nova agora. Hoje, fazem 31 dias que eu não como nada de açúcar. Nenhum tipo de açúcar, nada. E tô fazendo essa experiência por causa de meditação. Não é nada porque
balança, nada, nada. É meditação mesmo. E então, para quem busca também diminuir açúcar, diminuir doce, a carta para a mãe, ela traz um processo curativo muito grande. Eu ajudo, eu custo acreditar que no processo da endometriose, curar a mãe é fundamental. Então, para quem tiver interesse, também é uma saída, mas é igual você falou, conhecimento, né? Não adianta a gente querer colocar o ego na frente, falar agora eu vou estudar tudo, agora eu vou Uhum. conhecer tudo, porque é muito fácil a gente viver no mental. A gente, Sim, né, aqui, nossa, eu quero sim. isso, eu vou buscar isso, mas você esquece de sentir com o coração. Eu acho que o feminino está precisando disso, a gente sentir os nossos próprios sentimentos, as nossas próprias emoções, sejam elas boas, ruins, mas fazem parte da gente. Tô Uhum. cansada. Gente, tô cansada. Admita que você tá cansada. Uhum. Sabe? Não adianta ficar negando umas coisas que são, igual você falou, fazem parte, fazem Sim, parte. sim. É um processo, eu acho que é um processo que é muito rico, em muitos momentos é muito doloroso, mas uma hora vai acontecer com todo mundo, né? Eu imagino que sim. Eu imagino que todo mundo tem o seu momento certo aí para ter conseguir enxergar novas coisas, sabe? Eu imagino que desde esses 4 anos que eu tenho vivido com a endometriose, esse ano de 2021 está sendo um ano assim muito diferente para mim, em todos os aspectos que eu já passei, sabe? E principalmente no sentido de me alegrar no compartilhamento com outras pessoas. Porque eu não tinha isso antes. Eu não conseguia nem contar a minha história. Eu tinha vergonha, eu não queria que as pessoas soubessem. E hoje em dia eu falo numa boa, e eu falo, gente, olha como sai, com uma fluidez, assim, sabe? Olha, eu já passei por isso, eu já tive dor na relação sexual, eu já passei por problemas no casamento por conta da endometriose. Isso tudo, a pessoa que está escutando você ali, que tá perdida, ela fala, nossa, eu também sou assim, ela conseguiu melhorar, eu também vou conseguir. Então, essa alegria no compartilhar está sendo assim uma coisa muito interessante para mim. E também de me aprofundar mais com essas questões emocionais, assim, sabe? Acho que vai fazer toda a diferença. Eu acho que quem tá aqui na live também está interessada nisso, né? Em colocar mais uma ferramenta ali para você poder, né, se curar, como você falou. Porque você já percebeu que nos Instagrams onde se fala de endometriose, a frase é: endometriose não tem cura, porém existe tratamento. Essa é a frase clássica, né? E olha a abordagem que a Regi mencionou aqui, que eu achei, sério, me deu até um gelo no coração quando você falou isso. Você falou para a cura da endometriose, Gente, né? tem cura. Então, é O que exato. não tem cura é a morte. Quando você morre, você entra em outro estágio. Fora, tudo tem cura. O que você não tem é o conhecimento para essa cura. Uhum, Se você fazer todos os meus exames hoje de endometriose, não tem foco. uhum. Eu passei pela endometriose. A endometriose, ela não é sua. Você está passando por um processo de endometriose. E você deveria agradecer essa endometriose pelo conhecimento que você está buscando, que você está tendo. Porque muitas pessoas buscam a solução para a endometriose porque querem uma gravidez, querem ter filho. Então procura por um outro, não por você. E a resposta só vem quando você fala, Nossa, eu vou olhar para mim. para mim, Enquanto você exatamente. quiser a cura da endometriose pelo seu filho, você não vai ter Sim, nem a cura, nem o seu filho. sim. E aí é aquela coisa assim, né? Eu entendo que a ansiedade para você ter um filho é muito grande, é muito frustrante, mas será que você realmente está pronta? Será que você realmente está inteira, 100% ali? Será que isso realmente é uma coisa genuína sua ou é um capricho que você tem? É uma coisa que você foi ensinada a que você tinha que ter filho, que você tinha que casar, né? Então, Perfeito. né? Eu acho que Que analisar vazio isso que você quer quer preencher. tampar. E isso, essa questão do vazio, eu acho muito interessante, porque até na minha sessão de terapia da semana passada, a minha terapeuta falou para mim, Ana, se você não estiver conectada com a sua mente, com o seu espírito, você vai abrir esse buraco, esse vazio dentro de você e você vai ter que preencher com alguma coisa. O ser humano faz isso. Então vai ser ou a compulsão por doce, ou vai ser a compulsão por bebida alcoólica, ou vai ser a compulsão por compras, porque a gente está vazia por dentro. E aí muitas mulheres que estão na tentativa de engravidar, que eu sei como é o processo, eu sei quanto difícil é, mas assim, colocam na gravidez, aí quando eu tiver meu filho, quando eu ver um teste positivo, aí eu vou ser feliz. E muitas vezes eu já atendi pacientes assim, que conseguiram engravidar e aí na sequência já tem uma depressão pós-parto muito forte, porque ela chegou naquilo que ela almejava tanto e quando ela conseguiu, ela falou assim, mas parece que não é isso.
que eu queria, sabe? Então, isso é justamente você apreciar a jornada, porque senão você fica buscando tanto o objetivo final e quando você chega, você fala, ai, parece que eu não tô mais feliz do que eu era, eu tô igual, eu conquistei, mas eu não tô, sabe? Porque são questões que às vezes não são profundas, não são genuínas da sua parte, né? Então é se olhar, gente, é se Exatamente olhar, isso. então assim, ó, fica, e a gente precisa terminar, porque eu sei que a gente tem horário, tudo contadinho na nossa agenda. Só me fala uma coisa, Regi, para quem tá aqui ainda, fala pra gente como que a gente faz, quem tá aqui interessado, atendimento com essa vaporização do útero você consegue ensinar de forma online, os Ioni Eggs, como que é o próximo passo para quem se interessou, que quer entender mais, enfim, marcar uma consulta com você. Qual que é o passo? No meu Instagram, vocês podem entrar a título de material, né? 90% hoje é gratuito do que eu Gratuito. entrego, então tem bastante coisa mesmo. Aham. Para quem se interessa para endometriose ou para qualquer outra questão de sexualidade ou tudo mais, os Ioni Eggs, ou na link da bio, ou no meu site, www.ciclosdamata.com. Tem os Que legal. atendimentos de forma individual, tem atendimento em grupo, tem curso. Uhum. Independente qual que seja a sua escolha, vaporização, processo de limpeza, sempre vai vir. Sempre eu vou abordar tudo. Então, assim, a gente tem vaporização, mas tem processo de limpeza com babosa, tem com pepino, tem várias outras limpezas que a gente pode utilizar com produtos de casa mesmo, assim, alimentos de Bom, casa. eu não sei vocês, mas eu vou comprar o meu. Mostra de novo Ah, o, o potinho. o potinho. Eu vou comprar esse potinho bem amanhã. Amanhã não sei se eu vou ter tempo, mas eu vou comprar esse potinho e vou fazer. E quando eu fizer, eu vou compartilhar no Instagram. Porque eu Eu acho que eu achei, assim, paguei R$ 8 nisso. É aqueles barateza mesmo, não é sim, sim, nada. sim. E tenho também muito interesse em fazer os Ioni Eggs. Mas eu vou entrar em contato com você pra gente poder Sim, agendar. vamos falar. Amei, assim, o seu Instagram. Eu indico muito nutricionista para muitas mulheres, né? Uhum, Então, uhum, assim, eu não cuido da alimentação, então você vai procurar uma nutricionista. uhum. Depois a gente conversa, quem sabe eu te indico também, tem bastante mulher nessa lista aqui de ciclos da mata, nesses anos Sim, de sim, jornada. com certeza. E também vou deixar aqui o meu agradecimento, né, por você ter participado com a Agradeço. gente. O tempo passa muito rápido. Fica o convite para uma próxima oportunidade. E para quem é da sua audiência, para suas seguidoras também, eu quero me colocar à disposição. Né? Quem tem endometriose aí, que às vezes não me conhecia ainda, eu também tenho bastante coisa gratuita. Tenho o protocolo das sementes, tenho o protocolo de orientações nutricionais, tudo disponível no linkzinho da bio. Então, estou à disposição também para as questões de alimentação. Enfim, estou à disposição porque as meninas precisarem para a gente ir caminhando juntas, né? A live vai ficar salva e reforço novamente o convite para a Maratona da Endometriose, que começa no dia 22. Eu estou, sim, muitíssimo empolgada em dividir mais, compartilhar mais conteúdo com as meninas, né? Então, de 22 a 26 de março, de forma gratuita. É só você fazer a inscrição que está lá no linkzinho azul da bio. Certo, Regi, muito obrigada. De Obrigado, eu que verdade, fiquei muito feliz agradeço. mesmo. E quando você estiver em Londrina, ou eu estiver passando por Cascavel, Com certeza. eu dou um Vamos, alô. vamos Tá? Eu vi que conversando. chegaram umas perguntas aqui. Ai, deixa eu só passar. Chegaram 4 perguntinhas aqui. Deixa eu passar para Tá. você Se rapidinho, que quiser eu acho que abrir daí. os comentários também, pode Ah, abrir. é Por mim, de verdade. Os boa. comentários estão desativados, gente. Esqueci de desativar. Acho que tem 3 perguntinhas aqui. Ela tá mencionando quanto tempo mesmo do processo de vaporização. 5, 6 5 minutos, porque a minutos. água esfria rapidamente. Então, É o 5, tempo de 6 esfriar, minutos. então, a água. É, Tá, legal. Ah, vamos ver a próxima aqui. Qual que é a periodicidade da vaporização do útero? é no seu sentir sempre, né? Mas eu costumo fazer muito na TPM, uma vez por mês na TPM, que é aquele momento assim que, putz, eu tô estressada, aquele momento de TPM mesmo, que você precisa parar. Eu paro, Uhum. faço uma vaporização. Se permita, Daí, né? uma vez Se por mês eu acho permita. que tá de bom tamanho. Legal. Ah, e aqui eu acho que é um comentário. Essa carta para a mãe ainda estou empacada. Então, Priscila, quem sabe agora é o momento, né?
de fazer. É Eu vou muito assistir, forte, eu vou gente. É assistir, com muito certeza. forte, assim. É uma coisa que eu fiz, passei eu e minha mãe. E daí agora eu falei, caramba, ajuda muita gente. Então deixa eu compartilhar aqui. Que Mas legal, é Regi. escrever uma carta mesmo. Escrever a carta. Vou Escrever fazer a isso, carta. com certeza. Façam isso também, meninas. Regi, muitíssimo obrigada, de verdade, de coração. Agradeço Obrigada muito, aí. adorei te conhecer. Você é um doce de pessoa. Muito obrigada. E o que você precisar, estou aqui à disposição, tá? Conte comigo para o que precisar. Você Um grande também. beijo Beijo. e até a Tchau. próxima. Tchau, meninas. Obrigada.